Olá, nossa Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Com conteúdos multiplataforma, produtos especiais e eventos de cultura, entretenimento e esportes, estamos celebrando o passado, presente e futuro de um jeito único e de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à nossa região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva para o bicentenário desde 2000 dias. Um selo especial comemorativo que vem sendo usado desde 2020 e o Vale, um projeto ousado que reúne 40 edições de uma série impressa comemorativa em formato de jornal, eventos pela região, que vão desde a escolha da corte do bicentenário, eventos de música como a Caravana de Corais, como o nosso concerto do bicentenário, e jogos, esportes, práticas esportivas como é o bolão, como é o punhobol, tiro ao rei, até programas especiais, podcasts e concursos de fotografia. Tudo para que a comemoração do bicentenário seja celebrada à altura da sua importância histórica. O Conversa de Peso de hoje integra este calendário histórico visando olhar para o futuro da nossa região. E eu quero agradecer demais os nossos apoiadores dentro desse projeto, o Vale. Muito obrigado pelo patrocinadores Ouro, Colégio Notarial do Brasil, Subseção RS, Mercator Feiras e Eventos e Sicredi Pioneira. Patrocínio Prata da Estação Sapatão e HS Consórcios e Bronze da nossa Unimed, Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. Especificamente, parceiros apoiadores culturais do nosso Conversa de Peso, muito obrigado. Sicredi Pioneira, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui a gente vive o conhecimento, e o apoio de Lockfair Fechaduras e Acessórios. Minha convidada de hoje, natural de São Leopoldo, filha do seu Rui e da dona Cleni. Cleni? Cleni. Dona Cleni. Ela é a rainha da São Leopoldo Fest do bicentenário, da cidade do bicentenário da imigração alemã. Muito bem-vinda, Andressa Praz. Obrigada, Rodrigo. É uma honra estar aqui. É o meu primeiro compromisso como rainha, então Coisa linda. É muito significativo para mim estar nesse momento. Com certeza vai ser uma experiência que vai ficar marcada na minha memória, assim, ao decorrer da vida, né? Seja muito bem-vinda. Dupla responsabilidade e alegria minha agora aqui. Aliás, eu tenho a honra de ter sido um dos convidados a escolher essa corte linda que nós formamos. E de ter também te acompanhado nos últimos anos, né? Na verdade, tu foste candidata em 2021, isso. 2023 isso. E 2024. 2024. Como é que foi para ti essa trajetória, hein? Então, eu comecei a refletir sobre isso, né? Depois que eu fui uma das contempladas. E eu percebo, assim, que cada ano foi importante para minha construção, sabe? E não apenas como uma candidata, mas também minha construção pessoal. Eu percebo, assim, que lá em 2021, quando eu comecei a participar dos concursos, eu comecei também a me engajar mais a estudar a história do meu município. E eu também sou estudante de pedagogia. E como futura professora, também é muito importante eu ter essa apropriação, né, da história do nosso município para conseguir promover depois uma educação patrimonial para as crianças, né? Então, eu percebo que em 2021 eu comecei a ter um olhar mais focado para isso, né? Segui focando nisso durante os meus componentes curriculares da faculdade também. E em 2023 foi, assim, um ano que eu também me dediquei. 2024 foi o ano que eu fui contemplada e eu percebo que tudo foi necessário para minha aprendizagem, para minha construção e para eu hoje carregar, né, o título de rainha e conseguir dar a São Leopoldo a representação que a cidade merece neste ano tão importante, que é o ano do bicentenário, né? Quando tu fala contemplação, parece que assim foi um prêmio que tu ganhou. É que pra mim... Puro mérito, guria. Muito importante, nossa, foi muito significativo. Mas foi muito trabalho para isso, né? Sim. Muito estudo, muito comportamento, aprendizados mais variados, né? Sim, com certeza. Foi um processo. Mérito aí, é mérito. Ai, eu agradeço muito. Quantas foram as candidatas contigo nessa última escolha? Lembra? Pois então, eu não me recordo bem o número, mas eu sei que de inscrição a gente atingiu o máximo de inscrições, assim, o máximo em relação aos outros anos, né? E foram, acho que em torno de 20
Daí ocorreu algumas desistências, né, porque tinha alguns compromissos que nós tínhamos que cumprir, daí não fechava a agenda pessoal das candidatas. E se eu não me engano, a gente fechou ali por volta dos 15, talvez, no desfile. Posso estar enganada. Pode falar. 18? 18 chegaram ao último dia lá, mais as duas omas, né? Porque ficou para trás, Andressa, meninas lindas. E que conheciam também muito da história, que fizeram belas apresentações, desenvoltura na passarela, porque é um conjunto, né? Quando a gente olha para a Andressa hoje, a gente pode dizer muito tranquilamente, ela não foi escolhida apenas por ser uma menina linda, mas principalmente pelo conjunto, onde a beleza era um dos elementos, mas que a simpatia contava tanto quanto ou mais, que a desenvoltura, que a desinibição, tudo isso são fatores determinantes para essa chegada, né? Tu imaginava no meio dessa gurizada, essa mulherada toda ali, que tinha chego a tua vez? Era um querer ou tu sentia que podia ser? Então, eu queria. Todo mundo pensa assim, quando conversa comigo, fala, ai, Andressa, eu acho que tu já sabia, né? Porque são pessoas pelas quais eu sou muito querida, então elas confiavam em mim, né? Mas, como tu disse, todas as candidatas, elas tinham qualidades incríveis que eram singular de cada uma. Elas tinham conhecimento histórico da cidade, elas tinham desenvoltura, elas tinham uma oratória impecável. Então eu olhava para elas e eu via que elas tinham tanta capacidade quanto eu. Então, no momento ali que eles anunciaram as princesas e chegou no momento que era a rainha, eu já estava com o coração saindo pela boca. Já foi duas, não é agora de novo? Eu pensava que não seria. Não seria. Inclusive, num dia antes, isso é um segredo de família, um dia antes... Adoro, gostamos, sim, queremos esse produto. Um dia antes eu estava em casa, e daí era na sexta-feira e no sábado era entrevista de manhã, um dia cheio no sábado, né, para os candidatos. Entrevista com os diários de manhã e de noite tinha o desfile. E eu estava triste, porque eu via o potencial das candidatas, e eu falei para meu pai e para minha mãe, olha só, eu vou ir, mas no momento da escolha, se anunciar as candidatas, vocês, assim, olha, eu vou estar em prantos, porque não tem possibilidade de eu ser escolhida como rainha, porque também nesse momento, assim, que a gente está no concurso, a nossa autoestima fica um pouco, assim, sabe, mexida, E como eu tinha participado outras vezes, eu pensava que se eu não tinha ganho, não tinha sido escolhida, né, como princesa, por que agora seria escolhida? São pensamentos intrusivos, assim, sabe, que surgem nesse momento, assim, do concurso. Vocês deixaram para trás antigas princesas, princesa que tinha sido candidata, que tinha sido eleita, na verdade, participado da corte. As rainhas não podem mais participar, né? As princesas podem voltar e buscar novamente esse posicionamento, isso é um regulamento do concurso, né? E tu deixou pra trás gente grandona lá, né? Sim, nossa, as meninas incríveis, assim, quando tu conhece. Por que tu tinha essa vontade de ser rainha da São Leopoldo Fest ou de estar na corte? Longa história. Então, eu comecei a estudar na minha educação básica no Zaira. Tá, na tua idade, a gente pode perguntar que idade tu tem, eu imagino. Tenho 23. Fiz 23 época não vou deselegância com uma menina, não, né? Tranquilo. Parabéns, então, semana passada. Parabéns, então, daí, no Zaira, tinha um programa que hoje é o atual Mais Educa. Na época, nós chamávamos de Mais Educação. E nesse programa tinha a banda marcial da escola. E eu era encantada na banda marcial da escola. Eu entrei pro programa, fiz parte da banda do Zaira, então. Daí, através da banda do Zaira, o professor nos convidou para participar da banda municipal Maestro Leopoldo Vieira de São Leopoldo, que ia voltar. Ela tinha ficado por muito tempo inativa e ela iria voltar. Daí eu fiz parte da seletiva, entrei para a municipal. Daí estava participando da Zaira e municipal. E na banda municipal, o diferencial é que ela é sinfônica. Então, a gente apresentava com o intuito de... A gente ensaiava, né, com o intuito de apresentar nos eventos do município, na São Leopoldo Fest. E foi nesse período, durante a minha participação na banda do Maestro Leopoldo Vieira, que eu comecei a frequentar a São Leopoldo Fest assiduamente, assim. Todos os anos nós íamos e nos apresentávamos lá. E daí a gente ia com tiarinha, com o chapéuzinho de colono. E foi nesse momento que eu fiquei imersa nesse mundo, esse universo da São Leopoldo Fest, e comecei a compreender o que significava, o que era imigração alemã, que nós, o São Leopoldo, era o berço da colonização alemã, porque eu não sabia. Então, foi um momento assim que eu tive contato com isso e comecei a me apropriar da cultura do meu próprio município e a desenvolver essa identificação cultural, esse sentimento de pertencimento.
E lá, durante as apresentações, a corte prestigiava. E era magnífico, assim, porque eu era muito pequenininha, eu tocava Que prato. idade, mais ou menos? Eu acho que eu tinha uns 10 anos. Nossa. E daí era incrível, assim, ver elas aprovando, sabe, o nosso trabalho e elas sorrindo pra nós. E daí eu comecei a desenvolver esse sonho, assim. E eu fiquei por bastante tempo lá na banda. Eu sou péssima com datas, já vai perceber. Mas eu fiquei por muito tempo e eu já estava mais adolescente, assim, quando eu saí. E eu falava pro prof que eu queria participar, que um dia eu queria ser uma soberana. E ele falava, Andressa, você tem que participar, assim, o maestro Diego Adam, um querido. Tenho um carinho gigante por ele. E daí, por fim, eu tive que sair, comecei a faculdade. E daí, quando eu fiz 18 anos, primeiro concurso que apareceu, eu participei. E foi isso, assim. Mas também, como a gente estava falando antes, durante todos esses anos de participação do concurso, até o meu ver do papel de rainha mudou. Antes era um sonho, agora eu percebo o papel importante que tem da rainha, da corte, nessa representação do município, né? Com certeza. E principalmente, assim, como eu sou futura professora e estou imersa também nesse contexto educacional, a gente percebe também o potencial pedagógico que as rainhas, as princesas, têm nessa questão de promover a educação patrimonial, né, a identificação cultural das crianças, porque elas são figuras muito atrativas por essas crianças. E talvez se a gente contar a história do nosso município de uma forma assim, com elas, né, de uma forma lúdica, isso vai fazer, como fez comigo, né, a criança desenvolver esse sentimento de pertencimento ao seu próprio município, né, de se apropriar da história. Nas dos 3 concursos, tu teve que escolher um ponto turístico da cidade? Tive. Os 3 diferentes, iguais? Como tu fez essa escolha? Não. Assim, no meu primeiro concurso, eu confesso que eu não tive um critério, assim. Eu utilizei a Igreja do Relógio, porque era um ponto assim que eu conhecia bastante, né? É muito popular na cidade. E daí eu fiz uma pesquisa sobre isso e fiz o meu vídeo. No segundo, eu recorri ao Museu Histórico, porque eu confesso que eu queria saber mais sobre o Museu Histórico. Então, eu e os meus pais, a gente fez uma visita lá, e daí eu fiz o meu vídeo e também submeti. O último foi o que mais tem no coração, porque olha como que aconteceu. Eu estava numa disciplina na Faculdade de História da Educação, e a minha professora é a Rosvitia Weber, e ela fez a pesquisa de mestrado ou de doutorado dela sobre o centenário de São Leopoldo. E daí eu comentei para ela, prof, eu estou participando do concurso, daí ela, mas então tu tem que ler a minha pesquisa, tu tem que ler o meu livro. Daí ela me deu o livro, e nesse livro tinha, assim, toda a organização do centenário e da Praça do Imigrante e da construção do monumento. Então eu me encantei, porque eu não conhecia como que tinha acontecido, que o monumento tinha sido inaugurado e ele estava inacabado, e o pessoal estava lá. Então foi algo assim que eu fiquei fascinada, e daí eu fiz o vídeo sobre isso. E daí até as candidatas muitas tinham feito sobre aquilo ali. E daí eu falei pro pai, meu Deus, já teve tantos vídeos, meu vídeo vai ser mais um. Mas era algo assim que realmente me fascinou, a história do centenário em si, porque tem tantas curiosidades assim que eu só encontrei no livro dela. Então foi algo assim muito significativo para mim também. Teu pai e tua mãe sempre muito presentes também. Muito. Pai e mãe de Miss. É eles isso? sonhavam junto comigo, assim. E eles foram grandes incentivadores, assim, porque nos momentos, como eu te comentei, os pensamentos intrusivos... Mas eles não tinham essa vontade que tu fosse, eles só te apoiaram na tua escolha. Não, eles queriam. Tinham muita vontade, assim. A minha mãe disse que, no início, quando eu participei lá em 2021, ela não via que era tão importante para mim. Então, assim, ela me incentivava, mas se eu não quisesse participar novamente, tudo bem. Só que quando eu participei pela segunda, e eu disse para elas, olha só, abriu de novo, e eu acho que eu vou me inscrever de novo. Daí eles viram o quanto era importante, eles pegaram comigo, assim, pegaram na minha mão, e disse, não, tu vai conseguir, a gente vai estar contigo, e eles me apoiaram até o fim. Então, também foi, assim, uma sensação incrível lá naquele dia da escolha, ver o meu pai me abraçar, e feliz, assim, porque foi uma conquista nossa, né? Tem uma foto tão linda, assim, que ele tá muito feliz, sorrindo, Eles e me abraçar. estavam exclusivos o tempo todo do evento, e no final, bom, aí não preciso contar. Daí é o pai e a mãe da Miss, né? Da nossa rainha. Essa corte ficou linda, né? Ai, lindas. Quero conversar sobre essa corte, dessa representação de uma cidade inteira. Vocês representam mais de 200 mil leopoldenses.
em festas e eventos, em atividades de toda a nossa região, estado afora, de São Leopoldo Fest. Na volta do intervalo, hoje, numa conversa de peso com a Andressa Prass. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, ein Feuerwerk aus Endorphin. Ein Feuerwerk zieht durch die Luft. Ein Hoch auf uns, so viele Lichter sind geblieben auf uns. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a soberana das soberanas, a rainha da corte da São Leopoldo Fest 2024, a corte do bicentenário da imigração alemã, do bicentenário da cidade de São Leopoldo, Andressa Prass. Ô, Andressa, sobrenome alemão. Alemão. Não que precisasse Prass. ser, mas coincidentemente arranjamos uma alemãozinha lá para o nosso ano bicentenário. Isso. E a tua corte, hein? Ai, a minha corte é magnífica, né? As meninas têm um coração lindo, assim, são muito queridas. Estou muito feliz de dividir essa experiência com elas, né? São meninas que durante a participação no concurso eu também tive trocas muito interessantes, assim. Então é muito legal fazer parte disso. Quem é a tua primeira princesa? Nicole, e a segunda é a Eduarda e a nossa Oma Iselda. Essa uma gosta de fazer festa. Ela vai dançar mais que vocês três juntos, te prepara. Ela tem uma energia maravilhosa. Maravilhosa, não para nunca. É uma loucura seguir ela dentro de um evento desse, porque ela não para, ela vai na frente, Ai, minha querida. voa.
A gente teve, infelizmente, as nossas celebrações bastante prejudicadas, não podia ser diferente, dado a gravidade do quadro que a gente viveu nos últimos dias, né? Nos últimos mais de 60 dias. É claro que a gente precisa retomando a vida, né? Precisamos girar a economia, precisamos conseguir ajudar as pessoas a reconstruírem as suas histórias, tanto quanto a recuperação do seu patrimônio, dos seus bens materiais. Então é um momento em que São Leopoldo Fest chegou a balançar, né? Lembro do prefeito Vanazzi umas 2 vezes durante o enfrentamento das enchentes, dizendo, aqui estou passando em cima da ponte, já estou passando de onde ia ser a nossa festa do bicentenário e tal. E assim ele fez em outro momento também. Mas, claro, imaginável pensar em falar em festa naquele momento, então era óbvio o posicionamento dele ali. O que a gente está entendendo é que existe, inclusive, a necessidade dessa retomada, né? Lembrando que a Oktoberfest de Blumenau nasce exatamente de um momento dos mais tristes da história da cidade, com a cidade arrasada depois de uma enchente histórica, né? E aí vem exatamente a festa como assim uma vontade das pessoas de passar por cima de tudo aquilo e construir uma nova história. E é fato que Blumenau é outra hoje, o sistema de diques é outro, tudo é diferente. E a festa, né, a Oktoberfest deles é a segunda maior do mundo, só perdendo para Munique realmente, né? Lindíssimo, maravilhosa, espaços maravilhosos e tal. Mas a gente tem que ir com calma ainda, porque tem muito para ser feito, né? Momento difícil de falar de fazer festança, quando a gente ainda precisa botar muita mão na massa. Mas me parece que a perspectiva é de que a gente vai ter a festa ali no final de ano, né? Depois do período eleitoral. Sim, é algo que está sendo estudado pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo e pela produtora, né? Então, nós ainda estamos aguardando um posicionamento, mas... Não tem data. Não temos data definidas ainda. Mas está... Mas é algo que está sendo analisado. Deve acontecer. Sim. Movimenta emprego, dinheiro para um batalhão de pessoas, né? Milhares de pessoas vivem aqueles 3 fins de semana ali de uma forma muito, muito forte, né? Na verdade, seriam 3 fins de semana nessa festa aí, né? Sim, a São Leopoldo Fest é considerada uma das maiores festas da região Vale dos Sinos. E nessa questão que a gente está enfrentando agora, também a São Leopoldo Fest também promove um espaço de movimento da economia, desde pequenos empresários até artistas locais, né? Então são pessoas que nesse momento de reconstrução, muitas foram atingidas, mais de 80% do município de São Leopoldo foi atingido. Então com certeza seria um espaço, né, para que essas pessoas pudessem trabalhar, pudessem ganhar o seu pão de cada dia, né? Então a gente reconhece também esse potencial da São Leopoldo Fest, para além de shows nacionais, ela também é um espaço. Porque a gente às vezes olha para 6, 7 grandes nomes nacionais, esquece que tem 300 cantores. Sim, 300 exatamente. assim não é trocentos, não é? 300. Mais de 300 artistas se apresentam ali, mais outros tantos de artistas que se apresentam em danças e assim por diante, né? Sim. Além de ser um espaço riquíssimo, né, em atividades culturais, jogos germânicos. Então, a São Leopoldo Fest, ela não é apenas um momento de festa, é histórica, é cultural e, como tu disse, é um momento que a gente precisa movimentar a economia. E a São Leopoldo Fest é uma potente fonte de geração dessa questão econômica na nossa cidade. Chegou a visitar o museu depois das enchentes? Não, mas é uma vontade que eu tenho, assim. Eu acredito que eu ainda não acompanhei bem, mas eu acredito que vai ter um dia de reinauguração. Dia 25 de julho. Isso, vamos exatamente. Tá todo mundo lá. Tu vai estar lá também, né? Com certeza. Nossa corte vai estar lá, Então, né? é um momento, assim, que eu pretendo me apropriar de como está. Porque foi muito triste ver o museu no estado que ficou, né? Com as enchentes. Foi realmente... E é um espaço maravilhoso para levar a criançada, né? Nossos potencial alunos gigante, das escolas. Né? Gigante, nossa. Durante toda a minha educação básica, eu nunca fui convidada para ir ao museu. Eu só fui depois de adulta. Imagina. E olha o potencial que tem para promover a educação da história do nosso município. É o maior acervo de imigração alemã, né? Uhum. E está na nossa cidade. Então, olha só, escolas, que ferramenta que nós temos tão perto
Eu tô hoje num dia mágico, tá? Porque É? eu tô falando de Museu Visconde de São Leopoldo, tô falando de Museu do Trem, a Alice esteve comigo também gravando hoje, tudo para falar de bicentenário. E vou conversar ainda com o Ângelo Heinheim, que é o curador da nossa Fundação Sheffield e da nosso museu Casa Schmidt-Presser, que também tem um acervo maravilhoso, num dos prédios mais antigos de toda a região, quase bicentenário. Mas aí eu te digo também, muito especialmente, a Fundação Sheffield é outro desses lugares que a gente precisa incluir, viu? É uma pena, eu vejo assim, escolas particulares de Porto Alegre, ônibus enormes, aqueles ônibus que parecem naves espaciais parados lá na frente, e eu vejo muitas vezes alunos de escolas municipais de Novo Hamburgo e de cidades da região que não conhecem. E é uma experiência para a gurizada que nunca mais volta a ser como era antes, depois de entrar no espaço desses. Aliás, a Alice falou a mesma coisa do que é o nosso Museu do Trem, né? E acho que tu, como o reflexo dessa comunidade, e a partir de agora, como alguém que reflete ela, com maior propriedade ainda, a cara de São Leopoldo, a cara dessa festa que é uma festa multiétnica, mas que celebra muito a germanidade, as cores usadas, a proposta dela é dessa chegada dos imigrantes, a data do 25 de julho é a chegada dos alemães, né? De que tu possa também ser cada vez mais uma provocadora, de que a gente tenha uma ludicidade ainda maior na educação, e que a gente prepare essa gurizadinha para muito além dos jogos digitais, que são importantes, está valendo, tecnologia importante, né? Tudo que a gente tem ali de robótica é muito legal. Sim. Mas é legal demais ir a um museu. Com certeza, fazer ser e faz tanta gostoso. falta, assim, eu percebo na infância das crianças, muitas, elas, 90% das experiências delas são nesse meio tecnológico, que é importante, mas é importante sim visitar um museu. E eu lembro, inclusive, quando eu fiz o vídeo, eu estava trabalhando como estagiária na Escola Borges de Medeiros, e as crianças acompanharam todo o meu processo ali de concurso, e eu mostrei o vídeo do museu para elas, e a pergunta que elas me fizeram foi: prof, é aqui no Brasil? Não é nem aqui em São Leopoldo, é no Brasil que tem esse museu? Então, assim, elas tá tão perto, mas ao mesmo tempo tá tão longe da realidade delas, né? Então, assim, o meu maior desejo é conseguir também promover, como tu disse, essa ludicidade na educação, para que eles se apropriem desses espaços, né? E consigam se reconhecer. O Andressa, tu és, com certeza, a figura mais jovem que eu entrevistei nesse meu momento de conversa de peso. São mais de 1.300 programas, são 11ª temporada, e esta agora é uma temporada muito especial para falar de bicentenário, com essas 20 entrevistas que eu estou fazendo aqui, com extratos exatamente da sociedade das mais diversas áreas, né? Me fala de futuro. Tu consegue enxergar, porque a gente vê cada vez mais jovens, e deve ser maravilhoso morar na beira da praia, por exemplo, né? Querendo sair daqui, mas muito como uma falta de perspectiva desse lugar aqui que a gente vive, né? Que futuro tu enxerga para a nossa região, né? Como é que tu enxerga que vai ser, que nós vamos construir um Vale dos Sinos, um Vale Germânico, uma São Leopoldo ainda mais pujante, de oportunidades para todos, de trazer mais gente para novas experiências, para experimentar coisas boas da vida, com acesso a coisas que realmente são bacanas na vida da gente. Bom, eu acredito que a nossa região, Vale dos Sinos, nós somos uma região muito rica, mas o que falta é realmente esse olhar da população para esses espaços. Então, nós temos diversos parques tecnológicos e industriais, nós somos ricos em espaços culturais, e eu acredito que professora, tende sempre a atender tudo para educação. Eu acredito que tudo parte da educação. Então, a partir do momento que nós tivermos uma educação que seja significativa nesse sentido de criar um cidadão com o seu pertencimento ao seu espaço, como hoje, eu não quero sair de São Leopoldo nunca na minha vida. Porque eu amo a minha cidade, eu amo os meus espaços, eu me reconheço nessa cidade. E eu acredito que a partir do momento que a educação tem esse potencial, nós teremos um futuro brilhante, porque os cidadãos da cidade, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, seja da região que for,
vão trabalhar em prol do benefício daquele município, do bem comum. Então é um pouco difícil assim pensar no futuro, porque nós passamos assim por situações tão incertas, mas eu acredito muito em nós. Acredito muito na nossa educação, acredito que nós temos forças, nós temos determinação e acredito que possamos sim fazer um futuro brilhante, né? Cada página, cada ano que passar, a gente consiga construir e escrever uma página mais linda ainda para a nossa história. Uou, muito bom, moça. Eu vou te pedir, a gente está se despedindo já do programa de hoje. Adorei conversar contigo. Ah, foi um prazer. Tarefa de gincana para ti, no caso, tarefa de concurso de Miss, de rainha da São Leopoldo Fest. Faz um convite, mesmo que a gente não saiba a data que ela vai acontecer, faz um convite para os nossos telespectadores para te acompanharem nas tuas redes sociais, para acompanharem a nossa corte e para estarem conosco na São Leopoldo Fest. Então, olá a todos, eu me chamo Andressa Amaro Praz e é uma honra representar a São Leopoldo como rainha da São Leopoldo Fest 2024. Nós passamos por um momento muito difícil devido às enchentes que afetaram o nosso estado do Rio Grande do Sul, mas hoje eu venho convidar vocês para um momento de celebração de cada mão amiga, de cada voluntariado, de cada pessoa, de cada criança que ajudou com uma fonte de esperança, de cada idoso que nos ajudou com a sua sabedoria e com a sua paciência. Eu convido você a celebrar a nossa força, a nossa determinação em reconstruir. E convido vocês a celebrarem na São Leopoldo Fest 2024, ano do bicentenário, celebrarem a nossa força. Não sabemos a data ainda, mas convido vocês para acompanharem o meu Instagram pessoal, que é o @AndressaPraz, o Instagram da Corte, Nicole e Eduarda, e acompanharem também a Prefeitura Municipal de São Leopoldo, que, através do seu perfil, também fará o acompanhamento, então, das agendas que estão por vir no nosso ano. Muito obrigada. Muito obrigado, Andressa Praz. Muito obrigada, Rodrigo, foi um prazer. Foi maravilhoso te ter aqui com a gente. Ai, foi uma experiência incrível, minha primeira entrevista em TV. A primeira de muitas, com certeza. Hoje numa conversa de peso com a rainha da São Leopoldo Fest 2024, Andressa Praz. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.